Olá, vamos para mais uma leitura. Hoje vamos começar segundo livro de Crônicas, terceiro reinado de Salomão. Salomão pede a sabedoria. Salomão, filho de Davi, consolidou-se no seu reino. O Senhor, seu Deus, estava com ele e desenvolvia seu poder. O rei deu ordens a todo Israel, aos chefes de milhares, chefes de centenas, aos juízes e aos príncipes, aos principais chefes de família, e todos com ele dirigiam-se ao lugar alto de Gabaon, pois é lá que se encontrava a tenda de reunião do Deus que Moisés, servo do Senhor, tinha construído no deserto. Quanto à arca de Deus, Davi a tinha transportado de Cariacharim ao lugar que ele tinha preparado, pois havia preparado para ela um pavilhão em Jerusalém. Encontrava-se também, em Gabaon, diante do santuário do Senhor, o altar de bronze, que Bezebel, filho de Uri, filho de Ur, tinha construído. Salomão vinha, pois, consultar ao Senhor com a assembleia, lá sobre o altar de bronze, na presença do Senhor, perto da tenda de reunião, Salomão ofereceu 1000 holocaustos. Nessa mesma noite, Deus apareceu ao rei e lhe disse: Pede o que desejas, que eu te dou. Salomão respondeu a Deus: Vós trataste meu pai Davi com uma grande benevolência e me fizeste rei em seu lugar. Senhor Deus, ratificai, portanto, a promessa que fizeste a Davi meu pai. Já que me fizestes rei de um povo numeroso, como o pó da terra, dignai-vos, portanto, conceder-me a sabedoria e a inteligência, a fim de que eu saiba como me conduzir à frente deste povo. Sem isso, quem poderia governar este povo tão grande como é o vosso? Disse Deus a Salomão: Já que este é teu desejo, de teu coração, e não me pedes nem riqueza, nem tesouros, nem glória, nem a vida que teus inimigos, nem a vida de teus inimigos, nem uma longa vida, mas me pedes sabedoria e inteligência, a fim de bem governar o povo do qual eu te fiz rei, pois bem, a sabedoria e a inteligência ser-te-ão concedidas, mas também riquezas, tesouros e glórias, mais do que jamais possuíram os reis, teus predecessores, e que jamais possuirão teus sucessores. Então, descendo do lugar alto de Gabaon, onde estava a tenda de reunião, Salomão retornou a Jerusalém. Ele reinava sobre Israel. Riquezas de Salomão. Ajuntou ele carros e cavalos, possuía 1400 carros e 12.000 cavaleiros, que colocou nas cidades para os carros, assim como em Jerusalém perto de si, graças a ele, a prata e o ouro tornaram-se em Jerusalém tão comuns como as pedras, e os cedros tão numerosos como sicômoros da planície. Era do Egito que Salomão importava seus cavalos, uma caravana de fornecedores reais os ia buscar em tropas por um preço ajustado. Importava do Egito uma parelha completa por 600 ciclos de prata e um cavalo por 150. Assim, da mesma maneira, faziam vir para os reis os hititas e para os da Síria. Preparativos para a construção do templo. 2. Decidiu Salomão edificar um templo ao nome do Senhor e construir para si próprio um palácio. Ele alistou 70.000 carregadores, 80.000 cortadores de pedra na montanha e 3.600 guardas de obra. Em seguida, mandou dizer a Irão, rei do Tiro: Digna-te fazer para mim o que fizesse para meu pai Davi, e quem enviasse cedros para construir uma residência? Quero edificar um templo ao nome do Senhor, meu Deus. A ele eu consagrei, e nele farei queimar em sua presença perfumes aromáticos. Mas mandar-lhe-ei apresentar continuamente pães e oferecer os holocaustos da manhã e da tarde, dos sábados, das neomênias e das festas do Senhor nosso Deus, segundo a lei eterna prescrita a Israel. O templo que vou construir deve ser grande, pois nosso Deus é maior que todos os deuses. Mas quem será capaz de construir-lhe uma casa, uma vez que o céu e os céus dos céus não o podem conter? Quem sou eu para fazer isso? Não posso senão mandar queimar incensos diante dele. Digna-te, portanto, enviar-me um homem experiente do trabalho do ouro, da prata, do bronze, do ferro, da púrpura azul e a violeta, um homem que entenda suficientemente de escultura para dirigir os artifícios de Judá e de Jerusalém, que meu pai Davi reuniu junto de mim. Manda-me do Líbano madeira de cedro, cipreste e sândalo, pois eu sei que os teus súditos
São muito peritos em cortar as madeiras do Líbano. Meus servos auxiliarão os teus. Manda-me preparar madeira em grande quantidade, porque o templo que vou construir será grande e magnífico. Os teus servos que hão de cortar as madeiras, darei por alimento 20.000 coros de trigo, 20.000 coros de cevada, 20.000 batos de vinho e 20.000 batos de azeite. Irão, rei de Tiro, respondeu numa carta que enviou a Salomão: É porque o Senhor ama a seu povo que te constituiu rei sobre ele. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que fez os céus e a terra, que deu ao rei Davi um filho sábio, inteligente e prudente, que vai construir um templo ao Senhor, assim como um palácio real. Envia-te, portanto, um homem hábil e entendido, Hurão-Abi, filho de uma mulher da tribo de Dan e de um pai Tírio. Ele sabe trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro e madeira, em púrpura azul e violeta, em linho fino e em carmesim. Ele sabe fazer todas as espécies de esculturas e elaborar todo o plano que se lhe confie. Trabalhará ele com os teus artífices e com os de meu senhor Davi teu pai. Que meu senhor envie, portanto, os seus servos o trigo, a cevada, o azeite, o vinho, de que falou. Nós cortaremos madeira do Líbano, tanta quanta precisares, e te enviaremos pelo mar, em jangadas até Jope, donde farás subir até Jerusalém. Salomão fez o recenseamento de todos os estrangeiros que habitavam Israel, segundo o recenseamento que já tinha feito seu pai Davi. Encontraram-se 153.000 homens e 600, deles designou 70.000 carregadores, 80.000 que cortassem pedras na montanha e 3.600 espectadores de obra para incentivar toda essa gente. Construção do templo. 3. Salomão começou a construir do templo do Senhor em Jerusalém, no Monte Mória. Para isso, designado por Davi seu pai, no mesmo lugar que Davi preparava na eira de Ornã, o Jebuseu. Foi no segundo dia, ou segundo mês, no quarto ano de seu reinado, que iniciou a obra. Estes são os fundamentos determinados por Salomão para a construção do templo. De comprimento 600 côvados, segundo a antiga medida, de largura 20 côvados. O pórtico, que se achava no frontispício e cujo comprimento correspondia à largura do edifício, tinha 20 côvados e 20 de altura. Era revestido de ouro puro por dentro. A grande sala foi forrada de cipreste, ele a guarneceu de ouro puro nos lugares em que estava esculpida as palmas e as pequenas cadeiras. Ornou esta sala em pedras preciosas, o ouro era de Parvaim, o rei revestiu de ouro a sala, traves, umbrais, paredes e portas. Nas paredes mandou esculpir querubins. Fez também a construção da sala do Santo dos Santos, cujo comprimento igual à largura do edifício era de 20 côvados. O valor do ouro fino com que recobriu era de 600 talentos. Mesmo os pregos eram de ouro e pesavam 50 silos. Revestiu igualmente de ouro os aposentos. Para o interior do Santo dos Santos mandou esculpir 2 querubins e os revestiu de ouro. O comprimento de suas asas era de 20 côvados, uma asa do primeiro e 5 côvados de comprimento tocava a parede da sala e outra de 5 côvados tocava a asa do segundo querubim. Uma asa do segundo querubim de 5 côvados de comprimento tocava a parede da sala e a outra de 5 côvados de comprimento tocava a asa do primeiro. Assim, a envergadura das asas desses querubins eram de 20 côvados, sustentavam-se sobre seus pés com o rosto voltado para a sala. O rei mandou fazer uma cortina de púrpura, violeta, carmesim e linho fino, e nela mandou bordar querubins. Diante do edifício levantou 2 colunas de 35 côvados de altura, tendo no alto um capitel de 5 côvados. Como para o santuário, fez pequenas cadeias, colocou-as no cimo das colunas e suspendeu nelas 100 romãs. Levantou colunas, uma à direita, a outra à esquerda da fachada do templo. Chamou a da direita Jaquim e a da esquerda Boaz. O altar e o mar de bronze. 4. Construiu também um altar de bronze de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 10 de altura. Fabricou um mar de metal fundido, o qual tinha uma largura de 10 côvados de uma borda a outra. Era redondo e sua altura era de 5 côvados, sua circunferência era medida por um cordão de 30 côvados. Figuras de bois circundavam-no todo ao redor debaixo do rebordo, 10 para cada côvado, em 2 fileiras fundidas numa só peça com ele. Repousava sobre
12 bois, dos quais 3 olhavam para o norte, 3 para o oeste, 3 para o sul, 3 para o oriente. O mar descansava sobre suas partes traseiras, que estavam voltadas para dentro. Sua espessura era de 1 palmo, a sua borda, como a de um copo, tinha a forma de uma flor de loto. Sua capacidade era de 3.000 batos. O mobiliário do templo. Salomão fez também 10 bacias, das quais 5 foram colocadas à direita e 5 à esquerda, para nelas fazer as ablações. Nelas era lavado tudo o que se utilizava para o holocausto, ao passo que o mar servia para as abluções dos sacerdotes. Fez 10 candelabros de ouro, de acordo com o modelo prescrito, e colocou-os no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Fez 10 mesas e as colocou no templo, 5 à direita e 5 à esquerda, e 100 vasos de ouro. Fez o átrio dos sacerdotes, o grande pátio com as portas recobertas de bronze, e colocou o mar voltado para a direita e sudoeste. Hirão fabricou as caldeiras, as pás e as bacias, terminando dessa maneira todos os trabalhos que tinha que fazer para o rei Salomão no templo de Deus, a saber, 2 colunas com os capitéis e as arquitraves que lhes estavam sobrepostas, 2 redes que cobriam os capitéis com as arquitraves que estavam sobrepostas às colunas, 400 romãs, das quais 2 fileiras ornavam as grades que cobriam os capitéis com as arquitraves que estavam sobre as colunas. Fez os pedestais, as bacias que eles suportam, o mar e os 12 bois que o sustentavam, as caldeiras, as pás e os garfos. Todos os acessórios que Hurão-Abi fez para o templo do Senhor eram de bronze polido. O rei mandou-os fundir na planície de Jordão, numa terra argilosa entre Socote e Sareda. Todos os objetos foram fabricados em tal quantidade que não se podia avaliar o peso do bronze. Eis os objetos que Salomão mandou fossem ainda feitos para o templo: o altar de ouro, as mesas das quais se colocavam os pães de proposição, os candelabros com suas lâmpadas de ouro prescritas pela lei para o santuário, as flores, as lâmpadas e as tenazes feitas de ouro fino, as facas, os vasos, as colheres e os cinzeiros de ouro fino, a porta de ouro para a sala, as portas internas do Santo dos Santos e as portas da entrada do templo, que eram de ouro. 5. Terminou-se desta maneira tudo que Salomão tinha mandado realizar para o templo do Senhor. Para aí, então, mandou transportar tudo que Davi, seu pai, tinha consagrado a prata, o ouro e todos os utensílios, e pôs tudo nos tesouros da casa de Deus. Translação da arca. Então, congregou em Jerusalém os anciãos de Israel, os chefes das tribos, os chefes das famílias israelitas, para transportar de Sião, isto é, da cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. Todos os israelitas reuniram-se junto ao rei para a festa. Era o 7º mês. Chegados que foram todos os anciões de Israel, levantaram os levitas a arca e transportaram-na com a tenda de reunião e todo o seu mobiliário de utensílios sagrados. Foram os sacerdotes levíticos que fizeram esta translação. O rei Salomão e toda a multidão de israelitas reunida com ele diante da arca imolaram tal quantidade de ovelhas e de bois que não se pode avaliar o seu número. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor a seu lugar no santuário do templo, o Santo dos Santos, sob as asas dos querubins. Os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e cobriam-na, assim como os seus varais. Estes eram tão compridos que se podiam ver suas extremidades diante do santuário, mas não podiam divisá-los de fora. A arca permaneceu lá até o momento presente. Nela não havia outra coisa senão 2 tábuas que Moisés ali tinha colocado no momento Horebe, quando o Senhor concluiu a aliança com os israelitas que acabavam de sair do Egito. Quando os sacerdotes saíram do santuário, porque os sacerdotes presentes tinham tomado parte da cerimônia sem observar a ordem de classes, todos os levitas cantores, Asaf, Emã e Jedutum, seus filhos e irmãos, vestidos de linho fino, colocados a leste do altar, tocavam os símbolos, citaras e harpas, acompanhados de 120 sacerdotes que tocavam trombetas. No momento em que os tocadores da trombeta e cantadores se uniram para celebrar numa mesma sinfonia o louvor do Senhor, no momento em que faziam ressoar o som das trombetas, dos símbolos e dos outros instrumentos de música com este hino: Louvor ao Senhor, porque Ele é bom, porque sua misericórdia é eterna. Nesse momento, o templo do Senhor encheu-se de uma nuvem tão espessa que os sacerdotes não podiam permanecer ali para exercer sua função. A glória do Senhor enchia a casa de Deus. Dedicação do templo. 6.
Então disse Salomão: O Senhor deseja habitar na escuridão. Construí, portanto, uma casa que será a vossa morada eterna. Voltou-se em seguida para a assembleia que estava de pé e a abençoou. Bendito seja, disse ele, o Senhor Deus de Israel, que pela sua própria boca falou a Davi meu pai e que pela sua mão realizou suas promessas. Ele tinha dito: Desde o dia em que fiz sair do meu povo do Egito, não escolhi uma cidade dentre todas as tribos de Israel para nela construir um templo onde o meu nome fosse invocado, e não escolhi um homem para que fosse chefe do meu povo de Israel, mas escolhi Jerusalém como lugar de residência para o meu nome, e Davi como rei de meu povo de Israel. Ora, meu pai Davi desejava edificar um templo para a glória do Senhor, Deus de Israel, mas o Senhor lhe disse: Tiveste uma feliz inspiração em edificar um templo para a glória do meu nome. Somente não és tu que me há de construir, será teu filho, o filho precedente de tuas entranhas, que o fará. O Senhor realizou sua predição, sucedi a meu pai, e ocupo o trono de Israel, como disse o Senhor, e construí esse templo no nome do Senhor, Deus de Israel. Pus a arca onde se encontra colocada a aliança feita entre o Senhor e os israelitas. Em seguida, Salomão postou-se diante do altar do Senhor, em presença de toda a Assembleia de Israel, e estendeu as mãos. Com efeito, ele mandara construir uma tribuna de bronze erguida no meio do átrio, de 5 côvados de comprimento, 5 de largura e 3 de altura. Nela subiu e, de joelhos voltado para a multidão dos israelitas, com os braços levantados para o céu, disse: Senhor, Deus de Israel, não há, nem nos céus, nem na terra, um Deus que seja comparável a vós, que seja fiel à sua aliança com os seus servos e cheio de misericórdia para com os que vos servem de todo o coração. Cumpristes a promessa que fizeste ao meu pai Davi, vosso servo, nesse dia vossa mão realizou o que a vossa boca havia anunciado. Dignai-vos, portanto, agora, Senhor, Deus de Israel, cumprir também a promessa que fizeste ao meu pai Davi, vosso servo, de que jamais lhe faltaria diante de vós um descendente que ocupasse o trono de Israel, contanto que seus filhos atendam ao vosso procedimento e observem vossa lei, como ele mesmo a observou. Assim, pois, Senhor Deus de Israel, dignai-vos ratificar a promessa que fizeste ao vosso servo Davi. Mas é verdade que Deus habita com os homens sobre a terra? Se o céu e os céus dos céus não vos podem conter, muito menos ainda esta casa que eu construí. Contudo, Senhor meu Deus, atendei à prece suplicante de vosso servo, acolhei o clamor e os votos que ele vos dirige. Que, de dia e de noite, vossos olhos estejam abertos para esta casa, para este lugar em que prometes fazer a residência de vosso nome. Escutai o pedido que vosso servo vos apresenta, escutai a súplica de vosso servo e de vosso povo de Israel, quando vierem orar neste lugar. Escutai-os de vossa morada celeste, escutai e perdoai. Se um homem pecar contra seu próximo, e lhe for exigido juramento, se ele vier jurar diante do vosso altar neste templo, escutai-o do altar dos céus, agi e julgai vossos servos de modo a condenar o culpado, fazendo recair sobre ele o peso de sua falta, e o modo de justificar o inocente, trazendo-o de acordo com sua inocência. Quando o vosso povo de Israel, por ter pecado contra vós, for subjugado pelo inimigo, se ele retornar a vós, render a glória a vosso nome, entrar nesse templo para dirigir-vos preces e súplicas, escutai-o do alto dos céus e perdoai o pecado de vosso povo de Israel, reconduzindo-o à terra que lhe deste a ele e a seus pais. Se o céu vier a se fechar e não chover mais, por terem eles pecado contra vós, e vierem a orar neste lugar, rendendo glória a vosso nome, arrependendo-se de seu pecado por causa de vosso castigo, escutai-os do alto do céu, perdoai o pecado de vosso servo e de vosso povo de Israel. Mostrai-lhes o resto do caminho que devem seguir e concedei chuva à terra que destes como herança a vosso povo. Quando a terra for assolada pela fome, peste, ferrugem, mangra, gafanhotos, pulgão, quando os inimigos cercarem as vossas cidades da terra de Israel, ou se houver uma calamidade ou uma epidemia qualquer, e um homem ou todo o povo de Israel vos dirigir uma prece suplicante a cada qual, reconhecendo sua chegada dolorosa, estender as mãos para este templo, escutai-os do alto dos céus da vossa morada e perdoai, concedendo a cada um o que merece. Vós que concedeis seu coração, pois só vós conheceis o coração do homem. É assim que ele vês
que ele vos temerão e andarão em vossos caminhos durante toda a sua vida na terra que deste a seus pais. Quando estrangeiro, o que não é do vosso povo de Israel, vier de uma terra longínqua, atraído pela fama do vosso nome e do poder de vosso braço para rezar neste templo, escutai-o do alto dos céus, lá de onde habitais, e concedei a este estrangeiro tudo que for vos pedir. Todos os povos da terra conhecerão assim vosso nome e vos temerão, como o vosso povo de Israel, ciente de vosso nome, é invocado sobre esse templo que vos construí. Quando o vosso povo fizer guerra contra seus inimigos, em qualquer direção a qual vós enviardes a eles, vos invocarei, voltando-se para esta cidade vossa escolha e para esse templo que construí a glória de vosso nome. Escutai do alto do céu suas preces suplicantes e fazei-lhes justiça. Quando tiverem pecado contra vós, pois não há homem algum sem pecado, quando em vossa ira os entregardes ao inimigo e o vencedor os deportar para uma terra estrangeira, longínqua ou próxima, e lá, na terra de seu exílio, entrarem em si e retornarem a vós, dizendo-vos em tom de súplica: pecamos, cometemos a iniquidade, fizemos o mal. Se eles retornarem a vós, de todo o seu coração e de toda a sua alma na terra do exílio, ou onde estiverem deportados, e vos dirigirem sua oração, voltando-se para a pátria que deste a seus pais, para a cidade de vossa predileção, e para esse templo que construí a glória de vosso nome, escutai do alto dos céus, lá onde habitais, suas preces, súplicas, fazei-lhes justiça e perdoai a vosso povo os pecados cometidos contra vós. Por conseguinte, doravante, ó meu Deus, que vossos olhos estejam abertos e vossos ouvidos atentos a toda a prece feita neste lugar. Senhor Deus, vinde, pois, habitar nessa moradia, vós e a arca onde reside vosso poder. Senhor Deus, que vossos sacerdotes estejam revestidos de força salutar e que vossos devotos desfrutem de sua felicidade. Senhor Deus, não repilais a prece daquele que vos é consagrado em memória dos favores que concedeste a vosso servo Davi. 7. Quando Salomão terminou essa prece, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto com os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, tanta era a glória que enchia o edifício. À vista do fogo que descia e da glória do Senhor, que encheu o templo, toda a multidão de israelitas se prosternou com o rosto em terra sobre o pavimento e, prosternados, puseram-se a cantar: Louvai, ó Senhor, porque Ele é bom, porque sua misericórdia é eterna. O rei e todo o povo ofereceram então o sacrifício em presença do Senhor. Salomão imolou 22.000 touros e 120.000 ovelhas. Foi deste modo que o rei e o povo fizeram a dedicação do templo de Deus. Os sacerdotes mantinham-se em seus postos, igualmente os levitas, com os instrumentos de música do Senhor, que Davi tinha mandado fazer para celebrar os louvores do Senhor, quando confiou-lhes essa função de cantar os louvores, porque sua misericórdia é eterna. Os sacerdotes diante deles tocavam trombetas, enquanto toda a multidão de israelitas mantinha-se de pé. Salomão consagrou a parte central do átrio, que está na frente da fachada do templo do Senhor. Ofereceu ali holocaustos e a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de bronze que tinha feito não era suficiente para os holocaustos, oferendas e a gordura das vítimas. A celebração desta festa, presidida então por Salomão para todo o povo de Israel, durou 7 dias. A multidão congregada, desde a entrada de Emate até a torrente do Egito, era enorme. No 8º dia realizou-se a assembleia solene, pois tinham celebrado a dedicação do altar, assim como a festa durante 7 dias. No 23º dia do 7º mês, Salomão mandou de volta para suas tendas o povo contente, com o coração feliz pelos benefícios que o Senhor tinha feito a Davi, a Salomão e ao seu povo de Israel. Aparição de Deus a Salomão. Acabara, pois, o rei do templo e o palácio real. Tinha levado a bom termo tudo o que tencionava fazer o templo do Senhor e em sua própria residência. Durante a noite o Senhor lhe apareceu. Ouvi, disse ele, tua oração. Escolhi esse lugar para que seja o templo no qual me oferecerão sacrifícios. Quando eu cerrar
os céus e não houver mais chuva, quando ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou quando enviar a peste contra meu povo, se meu povo, sobre o qual foi invocado meu nome, se humilhar, se procurar minha face para orar, se renunciar ao seu mau procedimento, escutarei do alto dos céus e sanarei sua terra. Doravante meus olhos estarão abertos e meus ouvidos atentos às preces feitas neste lugar, pois para o futuro escolho e consagro esse templo para que meu nome nele resida para sempre. Meus olhos e meu coração estarão nele para sempre. Quanto a ti, se andares na minha presença, como fez teu pai Davi, se puseres em prática tudo o que prescrevi, se observares minhas leis e meus preceitos, elevarei o trono de tua realeza, como prometi a teu pai, dizendo-lhe que jamais lhe faltaria precedente que ocupasse o trono de Israel. Mas se vos desviares de mim, e negligenciares os preceitos e mandamentos que vos prescrevi, para servirdes a outros deuses e render culto, então extirpar-vos-ei da terra que vos dei, e arrojarei para longe de mim esse templo que consagrei a meu nome, e dele farei para todas as nações pagãs objeto de fábula e de riso. Esse templo tão excelso será para todos os transeuntes um objeto de espanto. Eles dirão: como tratou o Senhor desta maneira esta terra e este templo? E responderão: é porque abandonaram o Senhor, ó Deus, e seus pais, os que tinham tirado do Egito, e se apegaram a outros deuses, prostrando-se diante deles e rendendo-lhes culto. Eis porque fez sobrevir a eles todas essas calamidades. Trabalhos públicos e culto. 8. Ao cabo de 20 anos, Salomão tinha construído o templo do Senhor e sua própria residência. Reconstruiu também as cidades que Hirão lhe tinha dado e nelas estabeleceu os israelitas. Em seguida atacou Emate de Soba e se apoderou dela. Construiu Tadmor no deserto e todas as localidades que serviam de entreposto na terra de Emate. Construiu Betoron superior e Betoron inferior, cidades fortificadas providas de muralhas, portas e ferrolhos. Construiu Baalat e todas as localidades que lhe serviam de entrepostos de aprisionamento, as cidades para carros, as cidades para cavalaria, e tudo quanto achou bom construiu em Jerusalém, no Líbano e em todo o território submetido ao seu poder. Toda a população que tinha sobrevivido dos Hititas, dos amorreus, dos ferrozeus, dos heveus e dos jebuseus, tudo que não era de Israel, todos os descendentes desses povos que tinham ficado na terra sem que Israel tivesse podido exterminar, Salomão submeteu-os como pessoal de trabalho pesado, o que são ainda hoje. Nenhum israelita foi empregado nos trabalhos de Salomão como escravo. Foram seus guerreiros, chefes de suas tropas de eleição, comandantes de seus carros e de sua cavalaria. Os contramestres do rei, colocados à frente dos obreiros, eram 250. Salomão mandou buscar a filha do faraó da cidade de Davi para a residência que ele construiu. Minha mulher, disse ele, não deve habitar na casa de Davi, rei de Israel. Esta habitação na qual entrou a arca do Senhor é um santuário. Então Salomão ofereceu ao Senhor holocausto no seu altar, que tinha construído diante do pórtico. Cada dia oferecia os sacrifícios prescritos por Moisés, igualmente para os sábados, as neomênias e as 3 festas do ano, festa de Ázimos, festa das semanas e festa dos tabernáculos, conforme as disposições tomadas por seu pai Davi, empossou as diversas classes de sacerdotes em suas funções, assim como os levitas em seus mistérios de louvar o Senhor e no seu serviço cotidiano em presença dos sacerdotes. Finalmente, os porteiros para cada porta, acordo com sua categoria, assim tinha mandado o homem de Deus Davi. Em nada se afastaram das disposições que tinham tomado com referência aos sacerdotes, aos levitas e aos que se relacionavam com os tesouros. Desta forma, foi levada a efeito toda a obra de Salomão, desde a fundação do templo até seu acabamento. O templo de Deus estava, pois, terminado, então Salomão dirigiu-se a Azion-Gaber e a Ailat, nas praias do mar, na terra de Edom. Hirão enviou-lhe, por meio de seus servos, navios e marinheiros experimentados. Eles foram a Ofir com os servos de Salomão, e de lá trouxeram ao rei 450 talentos de ouro. A rainha de Sabá. 9. A rainha de Sabá, ouvindo falar da fama de Salomão, veio a Jerusalém para prová-lo por meio de enigmas. Ela tinha um séquito considerável, camelos carregados de aromas, grande quantidade de ouro e de pedras preciosas. Quando da sua visita a Salomão, expôs-lhe tudo o que tinha no coração. Salomão respondeu a todas as suas perguntas, e nada houve por demais obscuro que não pudesse solucionar.
Diante dessa sabedoria do rei, à vista da residência que tinha construído para si, dos manjares de sua mesa, dos aposentos, dos seus servos, da habitação, e vestes de seus domésticos, de seus copeiros, e seus trajes, dos holocaustos que oferecia no templo do Senhor, a rainha de Sabá ficou enlevada de admiração. É, pois, verdade, disse ela ao rei, o que tinha ouvido dizer da minha terra, a respeito das tuas obras e de tua sabedoria. Não queira dar fé a isso antes de vir e ver com os meus próprios olhos, pois bem, o que me tinham descrito não era sequer a metade da tua imensa sabedoria. Ultrapassas tudo o que soube de ti pela tua fama. Felizes os teus servos, felizes esses servos que sempre estão diante de ti e ouvem tua sabedoria. Bendito seja o Senhor, teu Deus, que te tomou como objeto de afeição e te colocou no seu trono como rei em nome do Senhor, teu Deus. É por causa de seu amor a Israel e porque quer fazê-lo subsistir para sempre que te fez rei, que faças reinar o direito e a justiça. Em seguida presenteou o rei 120 talentos de ouro, grande quantidade de aromas e pedras preciosas. Jamais se viram tantos aromas quantos que a rainha de Sabá dera ao rei Salomão. Os servos de Irão e os servos de Salomão, que traziam o ouro de Ofir, trouxeram também madeira de sândalo e pedras preciosas, como esta madeira de sândalo do rei fez degraus para o templo do Senhor e para o palácio real harpas e liras para os cantores. Nunca ainda se tinha visto semelhante madeira da terra de Judá. O rei Salomão presenteou a rainha de Sabá com tudo o que ela sonhava ganhar, com muito mais do que ela havia trazido. Depois ela retomou com seus servos o caminho de sua terra. Amanhã seguimos.